Hoje nós vamos conversar com o assunto da moda, inteligência artificial. Será que o mundo vai acabar? Olha, isso aí já ronda o imaginário coletivo há muitos anos atrás. Desde que criaram o conceito de inteligência artificial, o ser humano morre de medo da máquina assumir nosso lugar. Haja visto filmes famosos como Matrix, né, como a rede Skynet, né, no Exterminador do Futuro. Olha, meu, a produção ali tá gostando de participar, hein? Então, por que isso incomoda tanto? Porque realmente a IA, ela tem uma capacidade cognitiva muito similar à humana. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, por quê, né? Mas ela tem um potencial de processamento, depois que vieram as novas levas de tecnologia, muito maior do que o nosso cérebro, né? Então vamos lá. Primeiro, nós temos que entender o que é inteligência, né? E como que ela funciona. A inteligência humana, ela funciona inicialmente através dos nossos sensores, das nossas sensações, dos nossos aparelhos sensoriais. Então a gente captura informação auditiva, a gente captura informação visual, a gente captura tato, a gente captura cheiro, olfato, enfim. São vários e vários estímulos que vão alimentando a nossa mente, e a gente tem uma coisa que a gente chama de percepção, como eu percebo, né? Então, por exemplo, uma pessoa sob um efeito de alguma substância química pode perceber as coisas mágicas. Concorda? Então, quer dizer, a percepção está alterada ali. E aí tem um vínculo também muito forte com a atenção. Então, para onde eu viro a minha atenção? Para onde eu estou olhando? Então, são componentes da cognição. E a inteligência é a forma que a gente processa tudo isso dentro da gente para resolver problemas. Então, como eu uso toda essa cognição para resolver problemas, é a capacidade humana da inteligência. Olha que legal, gordinho. Então, quando a gente define inteligência, aí nós podemos definir inteligência artificial, porque ela é baseada nisso, né? Então, como que nós, seres humanos, funcionamos? A gente cria padrão para as coisas. Já viu quando você vai jogar voleibol com seus amigos na quarta-feira à noite, enfim? Chega lá e o que acontece? Você tem um monte de coisa que você percebe do ambiente, você faz cálculo da velocidade da bola, tudo que parecendo que é intuitivo. E realmente é, porque o nosso processamento ele já tem essa inteligência espacial, essa inteligência corporal que faz com que a gente consiga administrar isso. Aí o grande desafio era, como que eu coloco isso numa máquina? Olha, os estudiosos foram e conseguiram, né? Eles conseguiram replicar. Então, o primeiro passo, e onde nasce tudo isso, começa com replicar a estatística e o aprendizado da estatística. Então, como eu posso predizer algo com algumas informações disponíveis? Né? A gente acostuma, né? Então, por exemplo, o meu avô, ele sentiu uma dor nos ossos, ele sabia que ia esfriar. Né? Porque ele criou essa lógica de predição do tempo. Hoje, as máquinas, como que elas fazem? Elas analisam o ambiente, elas analisam como é que está o tempo, há quanto tempo sem chover. Então, tem um monte de fatores que elas conseguem fazer. Isso é uma inteligência artificial orientada a dados. Né? Aí nascem vários conceitos que a gente precisa de ter mais bate-papo para a gente ambientar. Né? Então, por exemplo, redes neurais, machine learning, mas tudo isso é baseado em estatística. Né? Então, a inteligência artificial consegue construir modelos mais assertivos que o ser humano, porque ele classifica melhor do que o humano. Ele cria categoria, ele cria clusters. Então, um exemplo, acompanhamento de uma ação na bolsa. Se você fizer um robô muito bem estruturado, baseado em inteligência artificial, com algoritmos assertivos, e a hora que você calibrar ele bem, ele vai te criar um modelo para você sempre ganhar dinheiro. Isso é lindo, é maravilhoso para quem é da área e te garante. Mas consegue predizer? Não, nem inteligente, nem o ser humano consegue. Né? Apesar do processamento ser muito maior, mas não é 100% assertivo.
Então aí nós estamos falando do mundo de dados, e a gente começa a criar correlações, né? Então eu consigo entender que, por exemplo, se na idade de um mês uma planta tal tiver tantos talos, a hora que ela chegar na época da colheita, ela vai estar com tanto de produção. Então são predições que a gente começa a fazer, né? Então, por exemplo, baseado em vários fatores meteorológicos capturados por sensores, consigo predizer que existe uma probabilidade de 80% de chance de tal horário chover. Se eu preciso colocar certo produto que precisa de chuva na plantação, eu consigo fazer com uma certa assertividade, e não depender de ficar olhando o tempo, de errar, enfim. Por quê? Porque a inteligência artificial nos ajuda nesse ponto. Então aí nós estamos falando do mundo orientado a dados. Tem um segundo mundo, que é orientado à linguagem. Vocês já devem ter conversado com o robô, ou por texto, ou por voz. Alexa, quem nunca falou Alexa? Agora tá um meme super legal, né? Alexa, coloca para tocar Raça Negra no volume máximo. Aí os vizinhos, né, tá super trend. Por trás disso tem... Nossa, é mesmo, tem risco de acionar quem tá vendo isso, mas não. Acredito que você deve estar num volume que não vai pegar, enfim, e ela vai identificar que é algo eletrônico. Então, aí o que acontece nesse mundo, né? A gente conseguiu replicar o padrão de comunicação humana. Mas como, gordinho? Porque a gente tem padrões, né? Então, nossa linguagem, ela é baseada, olha, ela tem as pessoas, os pronomes, ela tem os verbos, elas têm os substantivos. Então, aí a IA inicial, elas quebravam num conceito de intenção, que é mais uma ação, e entidades, né? Então, por exemplo, eu lembro de eu construindo um robô para uma operadora de telefonia, a gente precisava capturar. Qual que era a intenção? Eu preciso de uma segunda via da minha fatura. Então isso é uma intenção, quer dizer, é o que eu estou buscando lá. Beleza, quais são as entidades? O número de CPF, o meu endereço, que tipo de produto, se era internet, se era, né, se era telefone fixo, enfim. Então, consigo capturar essas entidades, essa intenção, eu crio um raciocínio, que a máquina consegue, inclusive, te responder. Aí ela estrutura uma frase similar, é uma imitação nossa. Eu diria, gente, que a IA generativa é um papagaio com processamento gigante. Porque ela repete o que a gente fala. Por isso que a gente vê as alucinações, né? Mas a IA está alucinando. Alucina mesmo. Porque ela pega uma verdade aqui, uma verdade aqui, uma verdade ali. A hora que ela gera um conteúdo novo, tem hora que não dá bom. É claro que ela vai aprimorando, vai chegar uma hora, gente, que é perigoso. Né? Cenas de Black Mirror podem vir para a nossa realidade. Então, por isso que tem cientistas super preocupados, né? Os fundadores, quem estava lá no início, em criar uma política de proteção para nós. Mas a linguagem é isso, gente. Então, LLM, que é o famoso GP, né? Chat GPT, né? O GP está ajudando a gente muito. Então, a gente conversa com ele como se fosse um assistente pessoal mesmo. Né? Me ajuda a montar uma apresentação. Preciso fazer um trabalho para tal coisa. Cuidado, você tem que aprender. E essas são as profissões do futuro que vão surgir com IA, que não são necessários. Eu preciso programar. Não, cara. Chega uma hora que você vai precisar aprender a configurar IA para um determinado serviço. Vai ser um técnico. A IA aplicada à medicina. A IA aplicada à moda. A IA aplicada à construção de projetos arquitetônicos. Ao direito. Então, vão ter várias e várias subespecialidades com IA por trás que você vai precisar ser um técnico para pilotar. Né? Depois, inclusive, nós precisamos colocar um tema na pauta aí para futuro sobre robótica, que é outro que vai precisar de muito técnico. Então, anota aí, provavelmente isso vai vir a nós. Mas voltando um pouquinho para de linguagem, então, iniciou com a linguagem natural e agora tem o que a gente chama de LLM, né? LLM, que é a Large Language Model, que pega... Existe um projeto do OpenAI de conseguir processar tudo que está na rede.
Imagina, gente, quanto conteúdo vai ter nisso disponível e o quanto isso vai ser inteligente, né? Então, esse é outro tema. E aí, por fim, tem a área e a disciplina da computação visual. O que é computação visual, gordinho? Então, imagina, nós seres humanos, a gente consegue, eu consigo olhar aqui, né, ver as pessoas que estão aqui trabalhando comigo, que a gente está produzindo tudo isso daqui, eu consigo ver que tem uma câmera ali me filmando, eu consigo ver um monte de componentes aqui. Então, esse formato nosso de criar padrões, ele foi inserido dentro dos sistemas, das aplicações, e elas conseguem. Então, inicialmente, eles conseguem, baseado em rede neural, por exemplo, pegar uma imagem e reconhecer se tem coelho, quantos coelhos tem. Se tem, vamos usar um bicho da seda, né, para quem está produzindo seda, quantas, né, eu não sei se chama cepa, como é que chama, mas quantos bichinhos estão sendo produzidos, né? Então, a computação visual ajuda a gente muito nesse sentido. Além disso, vocês já devem ter ouvido falar do OCR. O que é o OCR? Quando a gente pega um texto e a gente consegue capturar esse texto. E às vezes, não sei se vocês já usaram Google Lens, tecnologias de tradução simultânea, você tira uma foto do texto e ele já traduz, se ele tiver em inglês para o português. Então são coisas que parecem mágicas, mas na verdade é a inteligência artificial trabalhando a nosso favor. Então saber usar isso já vai abrir um leque de profissões e de caminhos de trabalho que a gente nem consegue imaginar ainda. Então, no lugar de ficar com medo da IA, nós precisamos nos preparar para a gente conseguir entrar nesse mundo aí, né? A IA não tem alma. E se a gente tomar o cuidado adequado, a gente consegue controlar para ela não se virar contra o ser humano. Porque nós vamos ter seres digitais com inteligência muito próxima da nossa, só que com uma capacidade de processamento muito maior. Agora, alma e sentimento, aí é um outro bate-papo que nós vamos ter, né, que a gente precisa discutir. E eu queria deixar algumas pautas aqui, né? Então, por exemplo, o que eu preciso estudar para entender IA mais num caminho de dados? O que eu preciso estudar para entender IA mais do lado da linguagem natural, né? Na parte de computação visual. Um exemplo de computação visual: fazer tradução de língua de sinais para texto. Isso é uma IA que faz. Né? Então ela captura uma imagem, ela tem que entender a pose que a gente fala. Deixa eu dar um beijo, meu filho. Tudo bem? Nada substituir isso. Não tem, a IA não vai entender isso. Né? Sobe aqui um pouquinho. Dá oi para todo mundo lá. Fala oi, tira isso da boca, menino. Vai lá na mamãe. Vai lá na mamãe. Então, voltando aqui, a IA, então, ela consegue transformar a pose, a imagem da pessoa fazendo a língua dos sinais em texto. Ela consegue, por exemplo, capturar quantos grãos de soja tem numa lavoura, tirando uma foto com um drone de alta qualidade. Então, abre um leque de possibilidades muito grande. Então, por exemplo, eu estava fazendo minha despesa, meu demonstrativo de despesa. Aí eu coloquei lá o escrito com os valores. Eu falei para ele, calcula para mim. Ele calculou. É muito rápido. Entendeu? Então, no lugar de ficar com medo, vamos aprender a usar. Vamos transformar a nossa realidade com a IA. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Imaginem se lá na antiguidade o pessoal tivesse ficado com medo da enxada. Nós estaríamos até hoje com uma dificuldade de produzir alimento. Porque a gente teria medo do trator, né? Que foi uma revolução grande para a gente conseguir produzir o que a gente produz hoje. A revolução industrial. E agora a gente está tendo a revolução da inteligência. Gente, é um novo mundo que está surgindo mesmo. Mas é um novo mundo que nós precisamos ter sabedoria para saber aplicar isso à nossa realidade. Imagine se a gente consegue, com essa inteligência, produzir mais. Garantir que todas as pessoas tenham acesso a qualquer produto que elas quiserem. Né? Se a gente tiver uma economia não baseada em escassez, mas sim em abundância, as pessoas vão ter mais tempo
para viver umas para as outras, para se relacionar melhor. E vão colocar as máquinas trabalhando, igual aquele desenho antigo dos Jetsons, né? Lembra que as maquininhas trabalhando, eles viviam super felizinhos lá, né? E dedicavam tempo para coisas que a gente dedica até hoje e que os Flintstones dedicavam também. Então, esse paradoxo aí que a gente precisa refletir, tá? Tem muito tema para falar ainda de IA, mas aí a gente deixa para outros momentos. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque logo, logo vai vir novos materiais para a gente discutir, tá bom? Compartilha com quem está querendo aprender um pouquinho mais sobre IA e a gente fala num próximo momento. Beijo do gordo.